Oi, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras recentes, as coisas que eu tenho conhecido aí de interessante na internet e também os livros físicos. Então vamos lá, eu li 3 livros físicos completos, mais algumas crônicas, alguns contos, em que eu pretendo fazer um vídeo só, não um vídeo exatamente, mas pretendo fazer outro vídeo para explicar melhor sobre esses autores que eu tenho conhecido através dessas obras menores, como a Clarice, que eu vou mostrar o livro que eu tô lendo dela de contos, mas como eu não terminei, não vou colocar aqui, tô fazendo apenas uma menção a essa leitura. Vamos lá. Primeiramente, de janeiro para cá, eu li 5 livros do filósofo coreano contemporâneo, o Byung-Chul Han. De lá pra cá, depois de ter lido esses 5 livros, eu já tô no 6º. Crise da Narrativa, eu acho que é esse, sim. Depois de ter lido esses 5 livros dele, eu não consigo muito bem dizer pra vocês o que eu vi em cada livro, entende? Que conceito eu vi em cada livro. As coisas se misturaram um pouco. Eu sei que foi uma ideia vinda dele, desse pensador, mas não consigo dizer pra você com certeza em qual livro que eu li isso, certo? Então vamos lá. Não vou falar detalhadamente sobre cada obra por esse motivo, motivos de não lembro o que eu li em cada obra, mas resumidamente das coisas interessantes, diferentes e dos insights que eu tive lendo a obra do Byung-Chul Han. Então vamos lá. Eu li e compreendi muitos dos pensamentos, claro, compreendi daquela maneira que o ensaio funciona. Ele não é para te dar uma resposta. O ensaio, ele é para te gerar uma pergunta, te gerar uma dúvida, te fazer questionar alguma coisa. Resumidamente, eu coloquei aqui algumas ideias que eu tive lendo a obra do Byung-Chul Han. Ele se dedica a falar principalmente da modernidade, dos nossos relacionamentos, das nossas dificuldades, da nossa dificuldade de conexão, da nossa dificuldade de criação de rituais, da nossa dificuldade de manter as coisas que a gente tem, nossa dificuldade de sermos seres sociais como nos é reservado a natureza. A gente está desaprendendo um pouco isso. Eu senti bastante disso lendo a obra dele, como que ele se inteira disso e critica isso. Muitas coisas eu concordei, outras me geraram questionamentos mesmo, que estão até agora comigo, e esse é o legal do ensaio, né? Ele não tá todo pronto. Você vai aprendendo as coisas ali meio que junto com o escritor, certo? Então, ele fez algumas afirmações até polêmicas que podem gerar um certo desconforto, uma certa dúvida assim na pessoa que estiver lendo, né? Fala de uma sociedade imediatista, da liquidez dos relacionamentos, na terceirização da nossa carência para o consumo, como que a gente joga, né? Toda essa infertilidade dos nossos relacionamentos no consumismo, nas coisas fúteis, das coisas líquidas da vida, né? O Bauman fala, acho que foi o Bauman, né? Que falou sobre modernidade líquida, tenho quase certeza que foi. Eu nunca li nada dele, mas isso aí é um assunto tão difundido que eu acredito que tenha sido ele sim. Vamos lá. Ele falou, ele fez afirmações polêmicas, como eu disse, né? Uma delas foi que o Eros cura a depressão, pois a depressão é o indivíduo voltado para si mesmo, ensimesmado com sua própria condição. Isso foi um questionamento que ficou bem comigo. Eu acho que esse, eu lembro em qual que eu li, foi em Agonia do Eros, eu tenho quase certeza, que é um dos mais famosos dele, né, junto com Sociedade do Cansaço, que eu também li. E eu não sei o que eu penso sobre isso, porque eu acho que a gente não pode terceirizar a nossa felicidade para os outros de maneira integral, mas que a gente também não consegue ser feliz em estado de isolamento, em estado de autossuficiência completa. Isso é fato. Então, é um insight legal para se pensar, mas acho que não tem uma resposta fácil e definitiva, né? O que vocês acham disso? Disse também que a cultura da sobrevivência é o contraste com a cultura do viver. A cultura da sobrevivência cria um contraste com a cultura do viver, que é tão grande atualmente.
Aí eu coloquei um exemplo que ele mesmo citou, né, da questão do cigarro, né? Então a minha interpretação foi que apenas por fumar as pessoas são altamente condenadas por estarem deliberadamente diminuindo seu tempo de vida. Eu quero aumentar o meu tempo de vida, eu quero aumentar a minha sobrevivência a todo custo, mas a que custo? Você troca uma vida pela sobrevivência. Eu não tô falando que seja uma boa fumar. Cigarro faz mal para a saúde. Eu acho que isso foi mais uma exemplificação mais escrachada, mais óbvia e mais... Enfim, acho que foi uma especificação que ele tentou fazer, uma exemplificação que ele tentou fazer de uma maneira mais óbvia e até um pouco grotesca, usando a questão do cigarro, que é um problema real, para exemplificar essa questão que ele quis trazer da cultura da sobrevivência em prol da cultura da vida, né? Da vivência, no caso, dentre outras ideias que o autor nos convida a pensar. Com essas informações, você faz o que quiser. São ensaios. Ele não se coloca como dono da razão absoluta. Traz fatos e debates sobre eles. Então é o que eu estava falando no começo. Os ensaios, eles têm esse sabor, né? Essa alegria de você poder ter acesso a uma ideia, mas não precisar se prender a ela e aceitá-la como verdade absoluta. Isso é muito bom. Então, vamos lá para os livros físicos. Mensagem, de Fernando Pessoa. Foi a minha primeira obra do autor inteira. Eu já conheci algumas obras dele assim de maneira solta, né? Alguns textos, alguns poemas que eu li pela internet. Mas essa foi a minha primeira obra dele inteira. Eu não senti uma conexão muito grande com os poemas em geral desse livro. Então, eu não sei se eu não estou com um nível suficiente de bagagem literária para conseguir compreender plenamente. Pode ser isso, porque a minha bagagem literária não é tão grande, então pode ser que seja isso. Ou talvez seja porque se trata de um texto bem voltado para questões patrióticas do povo de Portugal. Então, talvez para o povo de Portugal, esse livro ele vai ter muito mais peso, muito mais emoção, vai ser muito mais significativo. Talvez, entende? Eu não tenho como dizer. Eu dei nota 3 para esse livro, porque infelizmente eu não tive essa plena compreensão ou conexão com o texto, sabe? Quando você, mesmo não entendendo, você sente uma conexão com o texto. Eu não tive nenhum dos dois. Então, a minha nota foi 3 por isso, porque não rolou pra mim. Mas talvez seja por falta de bagagem, ou talvez seja porque tenha mais peso para o povo português, tenha mais emoção para o povo português, não sei. O próximo foi 3 Vidas, da Gertrude Stein. Eu acho que é isso. Eu escolhi por conta de ser da Penguin, não vou mentir. Ai, meu Deus, eu esqueci de mostrar o livro. Esse aqui é o do Fernando Pessoa, tá? Eu esqueci de mostrar o livro físico, meu Deus. E esse é o que eu tô falando agora, que é o da Gertrude Stein, que eu escolhi por ser da Penguin. Aqui, ó, o microfone não tá funcionando, eu esqueço dele. Que eu escolhi por ser da Penguin. Por quê? Eu comprei alguns livros da Penguin esse ano e ano passado. E eu não conhecia muito bem esses clássicos que não são tão óbvios. Então eu fui para esse aqui porque achei a capa bonita, achei a história, a sinopse interessante e fui para esse livro. Eu me surpreendi positivamente e negativamente também. Eu gostei muito da escrita, mas tenho muitas questões para fazer observações. Eu dei 5 estrelas, porque eu gostei muito da narrativa. Eu estava saindo de um período em que eu não estava conseguindo ler muita coisa, e eu gostei desse livro porque não acontece praticamente nada nele. Ele é um livro, eu não sei se existe essa expressão, mas ele é um livro de situação, ele é um livro de cotidiano. Ele é um livro que vai contando, como aqui diz o título, 3 Vidas, vai contando a vida de 3 mulheres, as 3
de origens difíceis, de situações difíceis, de vidas muito complicadas, com desfechos também, infelizmente, tristes. Eu acho que isso não é spoiler, até porque é um clássico, né? Clássico tem spoiler de clássico? Enfim, me diga se você acha que clássico tem spoiler. Mas enfim, esse livro teve essas camadas, grande construção de personagens. As personagens, elas são muito identificáveis, você se sente representado em muitas características da personalidade dessas personagens, mas eu tenho ressalvas aqui muito relevantes, muito importantes para fazer, tá? Alguns pontos que eu destaquei aqui. Gostei da escrita da autora, porém tenho algumas observações. Ela faz uso de muita repetição, tá? Isso aí foi uma coisa que eu reparei. Principalmente o nome das personagens. Repete o tempo em que os acontecimentos se passam, como por exemplo, agora, a palavra agora. Então, agora fulana, não sei o que, não sei o que lá. Agora e ele foi, nananana. Agora e o nome das personagens. Repete muito o nome das personagens. Então, se isso é uma coisa que te incomoda, essa questão da coesão, de você trocar o nome da personagem pelo pronome, né, ela, ou o nome do personagem pelo pronome ele, e se isso te incomoda, se você não gosta dessa repetição de palavras, você não vai gostar desse livro, porque tem bastante disso, tá? Isso não foi uma coisa que me incomodou tanto, comparado com a próxima coisa que eu vou falar, né? As 3 histórias são muito tristes, à sua maneira. Cada uma das mulheres tem uma vida singular, com muitos defeitos, falhas de caráter. Então não são personagens heróicas, não são personagens que você quer ser como elas de um jeito identificável, de um jeito inspiracional. Você se identifica mesmo que não quiser se identificar, com alguns traços negativos, positivos também, mas com os traços negativos dessas personagens. Eu senti que a autora quis que a gente se compadecesse do sofrimento das personagens, mas sem sentir propriamente pena, né? Talvez tenha sido uma impressão minha, eu não sei. A gente realmente não tem como saber tudo que se passa na cabeça do autor enquanto ele tá escrevendo personagem, descrevendo situações. Infelizmente não tem. Cabe a nós preenchermos essas lacunas, né, da falta de compreensão. A segunda história, vamos pro ponto que eu achei que me incomodou bastante, tá? A segunda história tem pontos que são impossíveis de não perceber. Questão de desconforto. A autora se refere de uma maneira muito estereotipada e preconceituosa às pessoas negras, tá? Isso aqui é fato. Qualquer pessoa, seja você branco, pardo, negro, qualquer pessoa que estiver lendo vai perceber e vai sentir esse desconforto, esse estranhamento também. Na segunda história, principalmente. Que eu me lembre, não tem tanto, não lembro de nenhum momento nas outras duas, na primeira e na terceira. Ou talvez tenha tido, mas a da segunda foi tão assim, tão escrachado, tão óbvio, que fez com que eu esquecesse da primeira e da terceira, né? Mas na segunda história tem questões que são bem incômodas, muito estereotipadas, preconceituosas, né? Então eu não sei dizer, deixar isso bem claro, se isso se tratava da opinião da autora como pessoa ou se isso se tratava de uma espécie de sátira, de representação vívida do que ela observava no contexto. Essa autora, ela esteve viva durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se foi nesse período que ela escreveu o livro, não me lembro, mas né, foi um período muito difícil da humanidade. Eu não sei dizer se isso condiz com ideias dela ou se isso condiz com uma espécie de sátira, de representação do que ela via ao redor dela. Enfim, não tenho como ter certeza, não tenho como comunicar para você para dizer, era isso, entende? Isso é uma questão de pesquisa da biografia da autora para entender melhor o que se passava na cabeça dela, o que ela quis dizer com aquilo, certo? O livro é bom, as histórias são tocantes das 3 moças, das 3 mulheres representadas, só que infelizmente esse ponto vai ser muito desconfortável para algumas pessoas, foi para mim, entende? Atrapalhou um pouco a experiência.
Eu dei 5 estrelas porque eu gostei muito da escrita, gostei muito do estilo de escrita dessa história em que não acontece muita coisa, as coisas elas seguem um rumo como a vida, sabe? Na vida a gente não experiencia viagens e acontecimentos trágicos e maravilhosos todo dia. A nossa vida é assim, sabe? São só acontecimentos um atrás do outro e a gente vai experienciando o nosso dia a dia. Isso foi um ponto positivo da história que eu gostei. Se você quer um livro em que não acontece muita coisa, você só vai lendo mesmo do cotidiano e da vida dessas mulheres, esse é o livro. Mas, infelizmente, com esse defeito gritante, certo? Que eu não vou saber dizer de onde veio a questão, certo? Se veio de uma questão da autora ou do que a autora via ao seu redor. E por fim, não menos importante, eu vou fazer apenas uma menção desse livro, porque eu vou fazer um vídeo só para ele aqui futuramente, que é sobre a brevidade da vida, do Sêneca, que tá até com uma fita aqui, porque eu demorei incríveis 4 meses para ler esse livro. Acredite você ou não, eu demorei incríveis 4 meses para ler esse livro, porque cada época que eu ia lendo, eu parava e deixava, ia marinando aquela ideia ali na minha cabeça, sabe? Lia 10 páginas, aí eu ia pensando, ficava dias com aquilo ali em processo de pensamento, enfim. Então é um livro muito bom, incrível, tá? Só que eu vou deixar pra fazer um vídeo só pra ele, porque eu acho que merece, trazendo aqui algumas lições que eu tirei desse livro, porque foi incrível mesmo. Foi uma ótima experiência literária pra mim. Então, gente, eu acho que foi isso, né? Vamos lá. As anotações que eu fiz aqui foram isso. Eu coloquei aqui, né, que foi um clássico dos ensaios estéticos. Só que vai ficar para uma próxima, brevemente eu vou fazer, junto com um provável vídeo sobre diários também. Eu acredito que os próximos vídeos que vão sair serão esses, relacionados ao diário, a escrita de diário, e o do Sêneca. Algum desses dois, tá bom? É só isso, essas foram algumas das leituras que eu fiz. Não vou esquecer de mostrar o livro de contos da Clarice que eu tô lendo. Também muito legal, muito bom mesmo. Eu tô conhecendo a obra da Clarice agora. A primeira que eu li foi Água Viva. Talvez eu traga um vídeo sobre Água Viva também. Mas enfim. Gente, foi isso, tá? Continue lendo você também. A literatura é isso. E ela nunca vai acabar, como eu disse nos meus últimos 2 vídeos. Se você tiver Substack, eu vou deixar aqui meu perfil, Maria e Duna também. Tá na descrição, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.